Fala aí pessoal, vamos fazer o último exercício aqui da revisão de estática. Esse é o exercício 1.26 do livro do Hibbeler. E bem, aqui ele pede para a gente calcular os esforços internos que passam pela seção do ponto D, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar de desenhar o diagrama de corpo livre. Então a gente vai pegar aqui e desenhar esse trecho separado, né, cortado aqui, ou esse trecho aqui. Eu, nesse exemplo, vou desenhar esse trecho. Então já vamos adiantar alguns problemas, que é o seguinte: se a gente vai desenhar esse trecho aqui, a gente vai ter as incógnitas das forças internas do ponto D e mais as incógnitas da reação, então a gente não vai conseguir calcular. Então, antes de mais nada, já vamos fazer aqui, então, achar essas reações do ponto B. E para a gente economizar tempo, né, porque uma prova às vezes não dá tempo de a gente fazer tudo, vamos tirar só de um lado, a gente não precisa calcular das duas reações. Então a gente vai achar só a reação aqui do ponto B. Para isso a gente vai fazer o somatório de momento em A. E uma diferença desse exercício, né, para um exercício aí padrão de viga e tal, é porque esse aqui tem força em dois eixos, tá vendo? Tem a força que está no sentido do eixo Z e força no sentido do eixo Y. Então a gente vai ter dois tipos de momento diferentes também, que a gente já vai ver. Então vamos começar aqui pelo somatório de momento no ponto A. Que tem que ser igual a zero, só que aí a gente vai para aquele conceito nosso de momento, que é o seguinte: se a gente tem uma força que está na direção de um eixo, a gente tem a distância perpendicular que está em outro eixo, o momento vai ser no outro eixo. Ou seja, a gente tem aqui, quando a gente vai fazer o somatório de momento, a gente vai ter força em Z, né? A gente tem força na direção de Z, distância perpendicular em X, então força Z, distância X, momento em torno de Y. E lembrando da regra da mão direita, que a gente aponta os dedos para a direção da força e fecha, né, para a direção da distância, né, aquela distância que está indo para o ponto. Então aqui a gente vai ter 400, 400, 800. 800 para lá vezes 300. Então está girando lá no... O dedão está apontando para o menos Y. Então vai ser o momento menos Y, negativo. Beleza? Então vamos começar fazendo esse somatório de momento em torno de Y. Que aí no caso, né, o somatório de momento no ponto A em torno do eixo Y. Que vai ser 800 vezes o 300 menos... né, e aí, né, e outra coisa também, só para lembrar, porque eu estou colocando 300 nem converti nada, unidade de distância. Por quê? Porque a gente vai achar força. Então se a gente vai achar força, a distância não importa porque ela vai cortar depois, né? Entendeu? Se a gente estivesse achando momento, aí a distância importa, porque o momento é força vezes distância. Mas aqui como vai cortar, deixa para lá. Então a gente tem menos y aqui, 800 vezes 300, e outra é a nossa força. A primeira força que a gente vai querer achar. Vou chamar aqui de RBZ, que é a reação no ponto B na direção de Z. Tá? Então vai ser essa força para cá, ó, fechando para cá. Vai ser vezes, né? Vai ser mais, porque o dedão está apontando para o eixo positivo. RBZ vezes essa distância toda aqui. Ó. Somar isso aqui tudo. 400 com 300 com 200. 200 mais 300. Isso dá 1.400 milímetros. Então, RBZ... Então aqui, ó, 800 vezes 300 dividido para 1.400. Lembra que isso aqui é milímetro, isso aqui também vai cortar. Então, vai sair uma força aqui. Beleza? Deus falou aqui, 171,43 newtons de força, essa RBZ. Agora, a gente tem essa outra força aqui, né, que está na direção do eixo Y. Então, ó, força na direção do eixo Y, para lá. Distância em X. Então vai girar em torno do eixo Z. Vai girar, tá vendo? Esse eixo aqui. A força tá para cá, fecha para lá. Então vai ser menos Z. Quando a gente for fazer a somatória de momento em torno de Z. Beleza? Que vai ser aqui primeira 400 vezes essa distância toda aqui, que é 200 mais 200 mais 300. 700, né? Menos porque, ó, a força para lá, fecha para cá, que é a distância. Meio ruim de ver porque tá no 3D, né? Mas o dedão apontou para baixo, que é o menos Z. Aí a outra força aqui, ó, é 80 mais 80, 160, vezes essa distância toda aqui.
que é 300 mais 200 mais 200 mais 300, que dá 1000 milímetros. Aí agora a gente tem uma reação para cá, né? Que eu vou chamar de RBY. E aqui é bem simples nessas reações. A gente tem força para baixo, vai ter reação para cima. A gente tem força para cá, no mais Y, reação no menos Y. Então vamos fazer agora o RBY, que vai ser mais, ó, porque a força está para lá, fechando para cá que é a distância. Então o dedão apontou para cima, vai ser mais. Beleza? Deu isso aí, ó, o RBY. Então, a gente não precisa, lembrando, calcular a reação em A, porque a gente vai desenhar agora só esse trecho, já com os valores da reação que a gente conhece. Então vamos desenhar esse trecho. Bem, então temos aqui, essa aqui é essa reação, o VBZ, né? O VBZ que a gente tinha achado aqui, o RBZ, que é esse aqui, e aqui a gente tem o RBY, que é esse aqui, tá nessa direção. É o que a gente conhece. Essa aqui é a força de 80, que está aqui, a 400, e o ponto D está a 150 milímetros, tá? 400, 150. E aqui eu já escrevi as reações que eu sei que vão ter. Então a reação, por exemplo, força normal no eixo, a gente não tem, porque não tem nenhuma força assim no eixo. Agora a gente tem força em Y, então a gente vai ter um cortante no ponto D, que é o VDY. Eu já assumi o sentido, porque a maior está para cá, a menor está para cá, que é essa de 160. Então se a maior está para cá, a reação provavelmente vai ser para cá, sim, nesse sentido. VDY. Outra é em X. Aliás, em Z. Escrevi errado. Né? Que é o eixo Z, esse eixo aqui, vertical. Então assim, se a gente tem a reação para cima, então a cortante aqui vai ser a reação para baixo, que é o VDZ. Beleza? De cortante. Outra que eu coloquei nessas duas setinhas é momento, lembrando disso, né? É o momento em torno de Z. Então essa força em Y, distância em X, momento em Z. Então essas forças aqui horizontais vão gerar momento em Z. Então tem uma reação de momento em Z. O outro vai ser momento em torno de Y, que eu tenho essa força na direção Z e a distância em torno de X, o momento está na direção Y. E como a única força que eu tenho é essa aqui, tá vendo? Ela está fazendo assim, está girando para cá, eu assumi ela contrário. Então provavelmente isso aqui vai dar positivo esse valor, porque eu assumi o sentido certo do giro, que é para lá. Ó. A força da fazenda está girando para cá, a reação é para lá. Então vamos começar achando o que é mais fácil, que é essa aqui, né? Essa força VD na direção Z, que vai ser essa própria reação, porque é a única coisa que eu tenho. Se eu fizer somatório de força em Z, eu vou ter menos VDZ mais 171,43. Beleza? Não vou nem fazer conta, porque né, um tá para um lado, outro tá para o outro, acabou, um é igual ao outro. Não vamos perder tempo nisso. Agora o outro mais fácil é o somatório de força no eixo Y, que a gente vai achar o VDY. Aqui a gente pode até escrever. Então, a gente vai ter o mais VDY mais 160 menos 314,29. Beleza? Deu isso aqui. Então a gente só passou, perdão, rabisquei aqui, 154,29. É só jogar isso para lá, isso para cá, né? Vai ser 314 menos 160 dá 154,29. Mais uma resposta aí, molezinha. Agora vamos fazer somatório de momento no ponto D, que é o ponto que ele pediu, né? Aqui é o ponto D. Aí a gente vai escolher um primeiro aqui. Tem que ser em torno do Z primeiro, depois em torno do Y. Vamos fazer em torno do Z. Então o primeiro momento que a gente tem é o MDZ, que é esse momento aqui, né? Que a gente quer achar positivo. Agora qual outro que a gente tem que gira o eixo Z? É força para cá e distância para cá. Né? Então vai ser as forças em Y. Então o primeiro que vai ser 160, 80 mais 80. Vezes 150, porque eu vou apontar, vamos para lá, fechar para cá, para o ponto D. Então o dedão aponta para baixo menos.
E o outro é mais, que é essa força 314,29 vezes o 550 aqui, né? Beleza? Então a gente acha essa conta aqui, quando a gente fizer a conta, nota que eu estou fazendo Newton em milímetro. Então vou ter o meu resultado Newton vezes milímetro no momento. Então é só a gente dividir esse resultado para 1000 que a gente vai achar Newton por metro. Que vai dar, quem fizer aí vai ver, vai dar. Deu isso aqui, beleza? Menos por quê, né? Porque esse aqui é maior, passou para lá negativo. Esse aqui é menor, passou para lá positivo. Então, quer dizer, eu assumi esse sentido errado. Então esse momento que está resistindo, ele não está girando assim, ele está girando assim. Ao contrário, né? Mas essa é a resposta. Agora, somatório de momento em torno do eixo Y. Então, menos MDY. Menos MDY. Qual outra força que está girando o Y? É só essa força aqui, lembra? Por isso que a gente até assumiu isso aqui certo, porque a gente sabe que é só essa força aqui, ó, de 178,43 vezes essa distância aqui, de 550. Sempre lembrando que a gente converteu a unidade, que a gente está milímetro e divide para 1000. Eu poderia ter escrito direto aqui, entendeu? Mas para não ficar 0, não sei o que lá, a gente põe milímetro mesmo e converte no final. Mas aí, critério de cada um. E deu positivo, quer dizer que a gente assumiu certo aqui esse sentido, né? Ele é menos, ou seja, se deu positivo, então realmente é menos. Se aqui a gente disse que é a mais deu negativo, quer dizer que então ele não é mais, ele é menos. Sempre lembrando disso, galera. Então esse último vídeo de revisão, a gente tem que ter isso muito claro, essa convenção de sinais aí, que ela serve pra gente, o sinal só diz se o sentido da seta tá certo ou não, basicamente. Bom, então é isso aí, espero ter ajudado, né? Lembrando sempre que esses problemas a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre, desenho separado, e vamos pensar antes de resolver para a gente economizar tempo. Se a gente simplesmente sai fazendo aqui, calcula a reação que não precisa. Então, ao mesmo tempo que perde numa prova, né, que não precisava perder. Então, vamos pensar quais os esforços que a gente vai ter, né, e já tentar pensar antes de começar a resolver exercício. Então, no próximo vídeo a gente vai começar o conceito de tensão, que é a resmate propriamente dito, né, primeiro capítulo do livro ainda que a gente está, e depois a gente faz exercício sobre esse conceito que eu vou explicar. Beleza? Valeu!